Caros irmãos e irmãs, antes de iniciar a homilia desta noite, quero saudar o cura desta catedral, Padre Edson, amigo, companheiro na missão desta Diocese de Ilhéus, e agradecer desde já o convite e a oportunidade de estar neste presbitério, levando a vocês aquilo que é a nossa missão, a Palavra de Deus. Na oportunidade também agradeço o convite à nossa paróquia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Banco da Vitória, que aqui se faz presente por meio do seu pároco, e de algumas pessoas que lá testemunham e vivem a fé. A temática de hoje nos chama a atenção quanto à questão da Eucaristia. A comunidade é o lugar que nós vivemos para nos alimentar. A comunidade é o lugar onde nós estamos para nos encontrar com a Eucaristia. A comunidade é o lugar onde nós nos fazemos presente para que Deus seja a presença real e sacramental em nossa vida e em nossa história. Hoje eu estava pensando o que é que eu falaria sobre a Eucaristia, porque quando o mistério é grande, a palavra cessa, e diante da beleza de Deus só nos resta apenas duas coisas: nos espantar e nos encantar, e no espanto e encanto nos apaixonar por Ele. Nos espantar e nos encantar, e no espanto e no encanto nos apaixonar por Ele, pois diante da grandeza do céu a terra fica sem palavras. Contudo, é bom então lembrar que a Eucaristia é, antes de tudo, a alma da igreja. Tire a Eucaristia e nós seremos tudo menos católicos. Tire a Eucaristia e nós seremos qualquer coisa menos a igreja de Jesus Cristo. Tire a Eucaristia e nós não teremos centralidade em nossa vida. A Eucaristia é a alma da igreja, é a palavra que se faz carne, é a palavra que em suas profecias se torna realidade no corpo, na alma e na divindade do Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor encarnado na história, Senhor de nossas vidas e de nossa fé. A Eucaristia então nos faz caminhar. Sem a Eucaristia não precisa ter sacerdote. Sem a Eucaristia não precisa de batizados. Sem a Eucaristia não precisa de penitência. Sem a Eucaristia não precisa de sacramento do matrimônio. Sem a Eucaristia não precisa, porque tudo isso acontece para se voltar inteiramente à graça da Eucaristia. Todos nós nos batizamos para nos tornar na igreja configurados ao Cristo, que é a Eucaristia. Todos nós recebemos a graça do Crisma para que do Espírito Santo recebamos o dom, e este dom nos faça tudo expressão e continuidade viva do amor da Eucaristia. Todos nós, ministros ordenados, somos ordenados para uma função, e a nossa função e a nossa missão é servir a igreja no sacrifício da Eucaristia. Todos os casais que assim que aqui se matrimoniam, todos eles se matrimoniaram para que as suas casas fossem a eclésia domus, a igreja do lar, e as suas vidas fossem na Eucaristia consagrada perpetuamente a um amor que não se esvazia. Sem Eucaristia, a nossa igreja perde o sentido e a nossa vida perde a alegria, pois ela é a centralidade de nossa fé deste mundo. Além disso tudo, é preciso lembrar os senhores que a Eucaristia não é brincadeira. A Eucaristia não é um biscoitinho que os católicos veem, comem para cá. Eucaristia é coisa séria, porque não é nem coisa. Eucaristia é uma pessoa. A Eucaristia é Jesus inteiramente no seu corpo, na sua alma, na sua divindade, na sacramentalidade da igreja. Com a Eucaristia não se brinca. Pelo contrário, na Eucaristia a gente confia, a Eucaristia a gente busca e a Eucaristia a gente consegue. E tem muitas pessoas por aí brincando com a Eucaristia. Comungam como se fosse uma honra e não percebem que nós comungamos não porque merecemos, mas comungamos porque Deus, que vê a nossa necessidade, supre em nosso corpo e em nossa alma. Eucaristia não é prêmio. É por isso que para viver a Eucaristia é preciso condições.
é o plano do céu. Por isso, não comungue de qualquer jeito. Primeiro, viva a fé católica. Busca o sacramento da confissão. Procura regularizar a sua vida. Quantas pessoas por aí que não comungam porque não tem coragem de confessar, tem vergonha de confessar com o padre, mas não tem vergonha de falar da vida dos outros de WhatsApp. Não tem vergonha de se expor na cidade, no bairro, na comunidade. Não tem vergonha de sair por aí falando da vida do padre, xingando o portador de comunidade, falando da vida dele, mas tem vergonha de confessar o pecado. Ou seja, tem vergonha de deixar as misérias no pé de Deus para que da vida receba o tesouro, mas não tem vergonha de descansar no pé do diabo e achar que está confortável. Ah, padre, eu moro junto, me mando, não casei ainda, faz essa besteira, mas tu não está na vida comunhão, quer entrar na vida comunhão? Seu sacramento do matrimônio, já que o sacramento diz que o único modo de união entre duas pessoas é por meio do sacramento do matrimônio. Pelo menos na igreja aqui que nós professamos é que acreditamos. Ah, mas eu vivo bem, meu irmão, eu posso fazer isso? Não pode não. Não pode. Porque se a irregularidade de vida, ela nos afasta da Eucaristia. Por que não regulariza? Porque não procura o padre, não procura a comunidade, não procura a secretaria da paróquia, não se organiza, não se estrutura, não procura a graça do matrimônio, não consagra a sua relação à Eucaristia, porque uma relação sem sacramento no matrimônio é uma relação carnal e humana. Agora, uma relação do sacramento do matrimônio é uma relação divina e do Espírito, porque quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. E o Senhor nos pede que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade, e não apenas como faz de boca. Ah, padre, eu sou católico, mas eu vou na igreja de vez em quando, fiz todos os sacramentos. Eu sou batizado, eu recebi a primeira Eucaristia, eu fui crismado, mas eu vou na igreja de vez em quando. Então você não é católico, você está junto. Católico que é católico não fica vindo à missa de vez em quando. Católico que é católico coloca comigo com prioridade na sua vida. Aí interessante, eu vou na missa de vez em quando, mas se o padre inventar de não vir rezar a missa, ô padre, acabou a tua vida. O padre preguiçoso, vagabundo, pode rezar a missa, eu nunca vi. Então, quer dizer que o padre não pode voltar, não pode atrasar um pouco na missa, mas você pode vir na missa do jeito que você quiser, você não pode não. Eucaristia é coisa séria, e quem ama Eucaristia faz de tudo para buscar. Eucaristia é coisa séria, e quem ama Eucaristia não vê distância, mas vai ao encontro, porque sabe que o Senhor te espera. Domingo é dia de Dominus, é dia do Senhor, é dia da Eucaristia, é dia da sua família se reunir. Está aqui, ó, neste banco de igreja para contemplar o Senhor, e não só contemplar, mas para participar de toda a celebração de forma ativa. Participar de toda a celebração de forma consciente. Participar da celebração como alguém que vem em busca do grande tesouro que faz a sua vida apenas. Ai, padre, mas por que a minha casa não anda bem? As coisas não estão ficando para mim. Qual é o problema? É claro. Tira Jesus de sua vida se torna um inferno. Tira Jesus de sua casa se torna um inferno. Tira Jesus dos seus sonhos e você vai ver frustração na realização. Tira Jesus da sua história e ela não dará nada. Agora, quando você coloca Jesus na tua casa, quando você coloca Jesus na tua vida, quando você coloca Jesus na sua história, a coisa muda. Aí você fala, padre, isso é mentira, porque eu estou na igreja, eu sou aquele católico inteiro, que vem comum, que tem um sacramento que vive tudo, que devolveu o dízimo e oferta. E eu vivo passando por alguns problemas, alguma dificuldade. Eu digo para você, bendito seja Deus. E talvez se você não fosse esse católico domingueiro, se você não tivesse a força da Eucaristia na sua vida, talvez você teria entrado na depressão, já teria colocado uma corda no pescoço, já teria resolvido o problema de forma mais fácil. Mas porque você está plantado em Cristo, que você tem força para suportar o sofrimento deste mundo, porque você acredita nas alegrias que são eternas. A Eucaristia não é para fazer milagre, ela já é um grande milagre em nossa vida. Olha, caros irmãos, é preciso então voltar-se para o Senhor. É preciso buscar o Senhor enquanto se pode achar. É preciso tomar consciência de nossa fé. Cada vez mais as nossas igrejas às vezes estão vazias. E não só vazias de pessoas, mas muitas vezes com pessoas, mas pessoas vazias. Que não sabem o que é igreja, que não sabem quais são os sacramentos da igreja, que não sabem quais são os mandamentos da lei de Deus, que não sabem o que é a Eucaristia, que não sabem a organização da igreja
atrapalhando, criticando, banalizando, horrorizando, matando os outros com a língua ferida, mas que não se comprometem com a fé eucarística. Quantas bocas que recebem Jesus e lá fora, muitas vezes não ouvem Jesus. Gabriel Pisador tem uma música muito interessante que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus, quem disse isso não foi eu, mas quem disse é Deus. Pois o povo está sem voz, o povo está calado, está parado chamando por Deus, batendo palma com o diabo. E tem gente que é assim, infelizmente, comunga, mas não comunga com o coração e com a fé, comunga apenas com a boca e com a arrogância, comunga apenas com a boca e com o orgulho. E aí começa, porque eu comungo, então vou julgar a sua vida, vou julgar o que você faz na vez de fazer, vou julgar a sua casa, porque não, o Senhor não nos fez ver dos outros, o Senhor nos fez irmãos do outro, porque Eucaristia nada mais é do que comunhão, e a comunhão só é possível na fraternidade. Deus não nos fez ver dos outros, Deus nos fez irmão dos outros. O irmão cuida, o irmão zela, o irmão protege, o irmão ama. E quando o irmão não pode fazer nada, o que o irmão faz? Cala a boca e reza para que o outro encontre um dia a graça que ele faz voltar para você. Tem gente pecando por aí porque às vezes está deixando de rezar para poder criticar o que não conhece. Para concluir bem esta graça, a igreja nos convida também a sermos adoradores do Senhor. Adorar Jesus, o Santíssimo Sacramento. Por mais que a Eucaristia não foi feita para adorar, ela foi feita para ser usada. Eucaristia é tomar e comer, nesse que se de hoje, tomar e comer, tomar e beber. A adoração, ela vem de um processo histórico da igreja, que vai se inserindo numa realidade de fé em nossas vidas, e que é algo que nos alimenta. Mas a adoração é um ato devocional, mas que nos preenche, porque nos causa a alegria da espiritualidade. O próprio Jesus está ali, se dando para ser adorado. E às vezes nós falamos tanto que amamos Jesus, que adoramos Jesus, e às vezes quando nós expomos o Santíssimo Sacramento nas quinta-feiras, se o padre não ficar ali para rezar, ou alguns agentes pastorais não ficar ali, Jesus fica sozinho, porque quem ama ele não pode ficar perto dele. Eu trabalhei na diocese e na catedral tinha adoração toda quinta-feira, de 3 da tarde às 18 horas. Tinha missa, adoração, e aí depois no final do dia tinha adoração. E muitas vezes eu cheguei lá, aí eu ficava com o padre, que era a membro da catedral, ele ficava lá, na adoração, esperando as pessoas para a confissão. Por incrível que pareça, muitas vezes naquela catedral, eu só encontrei os padres. Não tinha ninguém para ficar diante do Santíssimo, e parece que naquele lugar ninguém tinha pecado, graças a Deus, porque ninguém me procurava para confessar. Mas na hora da missa, era tanta alma na fila comungando, e algumas a gente conhece. Mas para não julgo, mas você não tem a cabeça os olhos no campo. Aí a gente olha e fala, meu Deus. E a gente faz o quê? Eu falava um pouco de rezar, com um pouquinho de sal, porque se eles se converterem, pode vir essa malta. Aí com um pouquinho de sal. E aí ficava e o padre aí, Jesus está sozinho. Eu falei, tem que adorar toda eles. Amo Jesus, mas não uso. Amo Jesus, mas não faço sacrifício por ele. Amo Jesus, mas não muda a minha vida por causa de Jesus, é meu. Tem gente que ama Jesus, mas não muda a vida, está 1000 anos na igreja, mas não se converte. Continua mesmo encrenca de antes, continua mesmo brigando de antes, continua mesmo pessoa que fica brigando por coisas desnecessárias de antes. É a mesma miséria, não se converte. É sinal que não descobriu o sentido da Eucaristia, porque a Eucaristia nos chama a conversão, a Eucaristia nos chama a mudança de vida, a Eucaristia nos chama a transformação de nossa alma. Cuidado, cuidado, porque tem muita gente confortável por aí, achando que está no colo de Deus, e é uma pena quando despertar e for tarde demais, vai descobrir que sempre esteve no colo do diabo e nunca se atentou para levantar. Cuidado, é preciso tomar e retomar a nossa fé católica. Aí depois ele tem aquele tipo de gente que não ama a Eucaristia, que não zela pela Eucaristia, mas que depois vem aqui fazer comparação de nossa igreja com outras instituições, né? Ah, boa igreja tal, lá é a família assim assada. Ah, boa igreja tal, porque lá o pastor faz isso e aquilo. Ah, boa o tal lugar, porque lá o povo faz isso e aquilo. Ah, boa candanã. Põe a minha igreja. Põe a minha igreja que me dá um alimento como
em corpo e sangue divino. Bom é a minha igreja, que é a casa da Eucaristia. Bom é a minha igreja, um caminho necessário para a salvação. Para de ficar elogiando a igreja dos outros. Para de ficar elogiando a religião dos outros. Para de ficar elogiando os líderes dos outros e começa a valorizar aquilo que Deus lhe deu. A igreja una, santa, católica e apostólica, edificada na fé e alimentada no pão do céu. Esta é a nossa verdade, esta é a nossa fé e esta é a nossa igreja. E se você não aceita, se você não quer, se você não acredita, a porta continua aberta. Para que aqueles que não querem ser católicos na fé e na verdade, e não querem se converter à Eucaristia, possam ser livres a tomar novas opções. Aqui precisamos de pessoas que não vivem de faz de conta, mas que vivem na radicalidade de um amor verdadeiro, edificado na fé e na Eucaristia. Às vezes nós nos preocupamos com a igreja cheia, né? Essa catedral tão grande, uma festa tão bonita, que é São Sebastião, padroeiro, daqui a pouco São Jorge, né? Na comunidade ali de baixo. E aqui era para estar lotado. Ah, poderia, mas não está lotado aí, padre. Sem problema, padre. Não são números, é qualidade. A igreja começou com Jesus e os apóstolos. Começou com algumas mulheres no meio da cruz, continuou pelo Senado. Por muito tempo rezava nos túmulos, 6, 7 pessoas com os apóstolos. Não é número, qualidade. Não precisamos de igrejas cheias, precisamos de igreja onde os poucos sejam convertidos. Precisamos de uma igreja onde os poucos acreditem na Eucaristia. Precisamos de uma igreja onde os poucos lá fora vivem a catolicidade na verdade. Não adianta viver uma igreja cheia de pessoas que vivem de emoções. É melhor uma igreja pouco cheia, mas de pessoas que vivem pela fé e pela Eucaristia. Mas que nossa fé e que nossa vida correta nos ajudam muito também. Não somos perfeitos, mas vamos lutar para que a nossa vida seja um exemplo e para que outros olhando para nós possam sentir que vale a pena ser católico, que vale a pena viver nesta igreja e que vale a pena comungar de Jesus, pão da vida, pão do céu, porta da salvação. Vim para te adorar, vim para te adorar, o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar. Vim para te adorar, vim para te adorar, o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.